E aí, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o Anderson Braz. Eu quero compartilhar uma reflexão, uma palavra, o repartindo o pão. Um texto que está inserido em Primeira Crônicas, no capítulo 29. Uma palavra que minha reflexão de hoje falou fortemente ao meu coração, um propósito ao qual eu procuro meditar todos os dias, como um pão diário para a minha vida espiritual. E assim quero eu repartir essa palavra de reflexão de hoje, que é doadores generosos. Que essa palavra possa falar fortemente ao teu coração, que você possa entender o quão bom é ser generoso. E não esqueça, dê o seu like, se inscreva, compartilha, seja um patrocinador do Repartindo Pão. E espero o mais breve possível estarmos tendo acesso ao vivo, para que assim nós possamos a cada dia alcançarmos mais vidas, mais pessoas através dessa palavra. O texto que está inserido em 1 Crônicas, no capítulo 29, em todo esse contexto ele fala fortemente do versículo 1 ao versículo 14, né? Nós vamos ver ali as ofertas de Davi, dos príncipes do povo, para a construção do templo. E diante de todo esse relato, eu não vou me atentar muito, porque eu quero aqui passar muitas coisas para você. E diante do versículo 14, quero estar lendo, e somente esse versículo que diz que: porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Aqui Davi está expressando a gratidão, reconhecendo que quem era ele e quem era o povo, para que tivesse poder para tão voluntariamente, né, dar semelhante àquelas coisas. E como o povo se doou, como Davi se doou, apesar de ele não fosse ele que iria construir, mas sim o seu filho, mas ele fez o que pôde para que aquela obra fosse erguida. Isso que eu quero que essa palavra, doadores generosos, de todo esse contexto, como eles se doaram. Se nós entrarmos aqui no relato, ficaríamos muito tempo, mas eu vou tentar resumir tudo isso aqui. E diz o texto que, no versículo 3, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, e tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Tudo que ele tem demais, ele está se doando. E o povo, vendo aquela atitude generosa dele, isso alegrou muito o povo. O povo se alegrou do que deram voluntariamente, no versículo 9. Porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. É interessante que, diante desse texto, rapidamente, Davi, apesar de não ter sido escolhido, como eu já disse, por Deus para construir o templo, Davi investiu todos os seus recursos no projeto, né? Os líderes, o povo doaram generosamente também nesse projeto. E o rei reconheceu que tudo que tinha sido entregue fora primeiro dado a eles por Deus, né, o Criador,
e mantenedor e dono de tudo. Quando reconhecemos que tudo pertence a Deus, podemos nos comprometer com doações de gratidão, generosas e fiéis pelo benefício de outros. Podemos confiar que o Senhor proverá e pode até usar a generosidade de outros para nos ajudar quando precisamos. Então primeiro Deus dá e Ele sempre excede em generosidade aos seus doadores mais generosos. Primeiro Deus dá e Ele sempre excede em generosidade aos seus doadores mais generosos. Então, o que Deus tem te dado, que você possa exceder com generosidade e que Deus possa dar mais e mais a você. Tem vários contextos aqui que eu quero poder refletir com você em todo esse contexto. Esse vídeo não está sendo editado aqui ao vivo, né? Mas eu não tenho essa oportunidade de estar ao vivo nesse canal, mas eu gravo e mando, tá bom? Vamos lá então, doadores generosos. Eu quero partir de 5 princípios, né? Que na verdade todos gostamos de receber, mas quantos gostamos de dar? E quem é cristão, chamado para ser generoso, abençoar outros, né, à sua volta e ajudando aqueles que precisam. Quando nos sentimos muito motivados a ser generoso, a Bíblia, né, nos lembra das bênçãos, né, que acompanham essas atitudes. Então, 5 bênçãos que acompanham a vida daqueles que são generosos. Alegria especial. Diante de Atos 20:35, diz que em tudo que eu fiz, mostrei a você que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, né? Lembrando as palavras do próprio Senhor, que diz, Jesus que disse, maior felicidade que dá do que recebe. Então a primeira é a alegria especial, a maior felicidade de dar do que receber. Sim, receber é bom, mas dar é melhor, tá bom? Segundo, vou rápido. Segundo é segurança na vida. Diante do Salmo 37, versículo 25 e 26, esse texto é fortíssimo, mas nós precisamos entender o contexto. Que o salmista ele vai dizer, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Vou ler de novo. Nunca vi um justo desamparado, e nem seu filho mendigando o pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Não fique mendigando o pão. Você que é justo, Deus não tem te desamparado. E seja sempre generoso, de boa vontade. E a segurança na vida de que você não será desamparado. E muitas vezes deixamos de ser generoso porque achamos que precisamos acumular riquezas para nossa segurança.
Mas quem é generoso sabe que Deus está cuidando de sua vida e não vai deixar faltar o que precisa. Deus sempre supre as necessidades do generoso. Tá bom? Vamos lá, terceiro rápido. Economia investida. Isso aqui é forte. A quem dê generosamente a ver aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar. Olha só. No Provérbios 11, 24. Não retém o que deveria dar. Tá bom? A economia de Deus, quem divide multiplica. Tá bom? Quem divide multiplica. Tá vindo vários textos aqui, eu tô tentando segurar para o vídeo não se alongar. Eu vou resumir isso aqui. E o quarto é o tesouro eterno, né? Vendo o que tem e dê esmola. Faça para vocês bolsas que não se gastam com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, né? E que o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Lucas 12, 33. A grande verdade, aonde está o seu tesouro, aí está também o teu coração. Diante desse Provérbios, eu vou passar isso aqui para você, porque isso aqui é importantíssimo. Diante do Provérbios 11, 25, diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio a outros, alívio receberá. Só diante desse provérbio já nos traz uma lição grandiosa. Na NVI, na nova versão internacional, e na nova tradução, né, de hoje, atualizada, diz que quem é generoso progride na vida e quem ajuda será ajudado. Uma outra versão diz que assim a pessoa generosa terá sempre mais e mais, e ela receberá de volta todo o bem que fez a outro. Na Bíblia Viva. Em uma outra tradução, na Almeida Corrigida Fiel, diz que a alma generosa prosperará. Aquele que atende também será atendido. Uma outra versão ainda, na versão Almeida Corrigida, atualizada, diz que, olha o que diz essa versão: a alma generosa prosperará. Quem dar de beber será desintentado. A outra versão diz que a alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Uma outra versão ainda diz que quem é generoso progride na vida, e quem dar de beber jamais passará sede. A versão católica, né? E uma outra versão ainda diz que a alma generosa prosperará, e o que rega também será regado. Que você possa entender isso. Você está dando alívio, você terá alívio. Você está dando de beber, você que está regando, você vai prosperar, você vai progredir, você engordará, né? Por causa da sua generosidade, tá bom? E
Diante desse contexto, talvez você possa estar se perguntando: o que fazer para Deus? Né? Diante de 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3 diz: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Primeiro, fazer tudo como a Bíblia ensina. Calma aí, o fundo pegou aqui. Fazer tudo como a Bíblia ensina. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8, fazer segundo tudo quanto está escrito, né? Para mim correr com isso aqui, eu vou te dar sete formas de o que fazer para Deus. Segundo, fazer tudo que vier à mão. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme a tua força, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. A vontade é indispensável, né, para fazer a obra de Deus. Trabalhe com prazer, e quem não trabalha, dá trabalho. Tá bom? 3. Fazer tudo que Jesus manda. Diante do relato da festa da Bodas da Galileia, capítulo 2, versículo 5 de João. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fortíssimo isso aqui. Através da obediência, né, em Jesus, acontece o primeiro milagre. 4. Fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer beber, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá. 5. Fazei tudo em nome de Jesus. Colossenses 3, 17. Tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Né? 6. Fazei tudo organizado. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência é respeito, deve ser feito de maneira respeitosa. E ordem é a organização que precisa ser organizado. 7. Fazei tudo sem reclamar. Diante do Filipenses 2, 14, fazei tudo sem murmuração, nem contenda. E assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos ordenar, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, versículo 10. Mas eu tenho uma palavra profética para resumir aqui, para nós não se alongarmos, que diante da bênção de Deus sobre as nossas vidas, o que Deus tem abençoado grandemente, em 2 Coríntios, do capítulo 9, do versículo 6 ao 10 desse texto, fala fortemente aos nossos corações. Diante desse relato, me faz lembrar-me o Deus que alimenta a humanidade. E conta num relato de que nos Estados Unidos havia uma tribo de índios, né, conhecido como os índios de pele vermelha, e que assistimos muito nos antigos filmes de cowboy americano, que estavam morrendo de fome. O governador soube, e seria vergonhoso para uma nação tão rica ter os seus cidadãos morrendo de fome. Descobriu-se
que não estavam plantando, pois não tinha semente para plantar. Então o governador enviou semente para eles plantarem. Passando algum tempo, houve isso. O governador recebeu notícia de que continuavam morrendo de fome. Ao verificar, descobriram que eles estavam comendo a semente em vez de plantarem. E aí, você está comendo a semente ou está plantando, filho? Diante desse relato, nos traz que duas reflexões de Augusto Cury, diante do seu livro Pais Inteligentes, criando filhos sucessores e não herdeiros, é que o herdeiro ele sabe que para manter uma fogueira ele precisa apenas de semente para semear, para ter-se uma grande floresta, para que ele possa manter aquela fogueira acesa. O sucessor não, ele acha que precisa pegar apenas alguns gravetos, alguns topos de árvores para poder acender a fogueira, mas ele não vai conseguir manter a fogueira acesa. Mas quando você semeia e sabe que diante daquela semente vai ter muitas árvores, então o segredo é, para se manter uma fogueira acesa, você precisa apenas de semente, tá bom? E você manterá tudo em sua vida constante, permanente. Mas vamos lá, não vou me pegar esse mistério aqui não, porque isso aqui mexe muito com a gente. E diante desse simples relato, é o que eu quero refletir com você em 2 Coríntios capítulo 9. Porque ele diz assim no versículo 6: digo-vos isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Princípio da semeadura. Não é verdade? E cada contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Normalmente contribuímos, segura o barulho, pastor. Normalmente contribuímos com tristeza e por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não contribua só por tristeza, por necessidade, mas com alegria. Só que diante desse relato diz que Deus é poderoso para tornar, olha só, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência e superabundez em toda boa obra. Mas eu quero me atentar com você ao versículo 10 desse texto. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa semedeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueças, para toda a beneficência, a qual faz que por vós se deem graças a Deus. Amém? Que Deus ele é poderoso, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa semedeira. Diante desse relato, em outras traduções, diz porque Deus que dá a semente, para o lavrador plantar, para que ele tenha uma boa produção para colher e gastar. Em outras traduções, aquele que sempre, Em outra tradução diz que, diante do versículo 6 que nós lemos,
Se você semeia fartura, também colherá fartura. Se você semeia abundância, você também colherá em abundância. Quem planta algumas sementes terá uma colheita pequena, mas o que planta muito colherá muito, tá bom? É isso que eu quero refletir com você, que você seja um doador generoso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente em toda essa reflexão de hoje aos nossos corações. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar, tá bom? O vídeo não foi editado, eu vou lançar ele aqui direto para você, tá bom? Pretendo estar fazendo isso todos os dias, tá? Eu vinha compartilhando isso numa live através do Facebook e quero, através desse canal, estar expandindo, né? Alcançando mais vida, e creio que de todo esse contexto aqui que eu acabei de compartilhar com você, Deus é Ele que dá a semente. Então, e pão, né, para comer. E eu quero estar repartindo esse pão, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Diz o texto que lança o seu pão sobre as águas, depois de muito dia o achará. Se possível, reparta com 7 até com 8, porque você não sabe o que está por vir. Mas se você continuar observando o vento, você nunca vai semear, tá bom? Então faça, seja generoso, que Deus prosperará, você há de progredir, Deus há de abençoar grandemente a sua vida, tá bom? E como eu estava falando, dá o seu like, tá? Compartilha, se inscreva no canal aí, e eu acho que quando tiver mil inscritos, eu vou estar entrando ao vivo aí através desse canal, para juntos estarmos dando glória, tá bom? Deus abençoe, graça e paz. Agradeço pela sua atenção.